Parabéns para você que chegou até aqui. Isso significa que você realmente está comprometido por fazer a diferença, por ser um brilhinho de luz e aumentar a consciência das pessoas, melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. É muito bom que o planeta azul possa contar com você nesse momento difícil. Você que quer se qualificar, que quer fazer o melhor, uma diferença positiva e operante, está de parabéns. Os impactos da pandemia na saúde mental podem ser mais longos do que os impactos da própria Covid-19. Em alguns casos, podem durar anos para que haja uma recuperação dos problemas desencadeados pela pandemia de Covid-19, como desemprego, evasão escolar, dificuldade de interação. Lembre bem que os nossos jovens já estão há mais de 1 ano e meio bastante afastados das suas atividades sociais. Como impacto ainda da pandemia, nós podemos citar os problemas relacionados ao divórcio, ao alcoolismo, ansiedade, estresse, depressão, suicídio e muitos outros que, se eu ficar falando de todos os impactos psicossociais e na saúde mental da pandemia, eu vou ficar aqui até amanhã escrevendo uma lista. Resumindo e concluindo, são muitos impactos e esses impactos, de acordo com pesquisas nacionais e internacionais, vão durar anos. Alguns dados para você ter uma ideia. Um levantamento feito na China no ano de 2020 detectou que 30,3% da população chinesa apresentou algum sintoma de depressão durante a pandemia. Um levantamento feito nos Estados Unidos pelo Washington Post divulgou que o canal de emergência nos Estados Unidos, o que é equivalente ao nosso CVV aqui, registrou um aumento de 1000%. É isso mesmo que você ouviu, 1000% por procura de atendimento em abril de 2020 em comparação com abril de 2019. Um outro dado, de acordo com a revista Lancet, 13,5 milhões de vidas poderiam ter sido salvos por ano se tivesse tido um aprimoramento em relação às políticas públicas, em relação à saúde mental. Resumindo, o contexto da pandemia trouxe um cenário de pânico associado à sobrevivência a um inimigo mortal, porém um inimigo invisível. Com isso, ideias foram instaladas nas cabeças das pessoas que passaram a ter novos medos, novas necessidades e, em paralelo, ficaram cada vez mais estressadas, nervosas, com sintomas ou chegando até mesmo a desenvolver algumas doenças mentais. Você já entendeu isso, né? Agora, nesse momento, você precisa deixar claro tudo isso que eu estou falando para os seus clientes, para as pessoas que te seguem nas redes sociais, para o seu público de uma forma geral. Vou te explicar bem detalhadamente. Você precisa agora aumentar o nível de consciência das pessoas. Da mesma forma que eu fiz isso aqui com você ao longo dessas nossas 3 primeiras aulas. A maior parte das pessoas não sabe que tem uma necessidade. A maior parte das pessoas desconhece que tem uma demanda e que precisa de terapia, que precisa de uma terapia eficaz nesse contexto pós-pandemia. A maior parte das pessoas não sabem que tem demandas seríssimas para esse contexto pós-Covid-19. Para você ter ideia, o número de suicídios aumentou.
Uma a cada 3 pessoas nesse planeta desenvolveu algum sintoma de doença mental ou doença mental, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Duke, uma meta-análise feita em mais de 19 países. Em alguns estados brasileiros, os divórcios aumentaram em 127%. O alcoolismo também aumentou muito. A violência doméstica, a violência à criança e ao adolescente. O estresse nem se fala. As pessoas que trabalham nos hospitais, que trabalham na linha de frente, desenvolvendo burnout ou TEPs. O desemprego aumentou e vai continuar aumentando, porque nós temos ainda uma crise política e econômica. Existe também uma inversão de valores que está complicando a cabeça das pessoas. E os nossos jovens, as crianças, os adolescentes que passaram muito tempo isolados, estão perdendo as competências sociais, o olho no olho. Ou seja, existem muitas demandas. Só que as pessoas não sabem disso. Mas você, que é um profissional da área de saúde, que é especializado, você que é terapeuta, você pode ajudar a aumentar o nível de consciência das pessoas. Você pode fazer a diferença. Da mesma maneira que eu estou aumentando o seu nível de consciência, você pode aumentar o nível de consciência dos seus clientes utilizando as redes sociais de uma maneira efetiva. Pesquise sobre isso. Busque estudos científicos. Procure as estatísticas. Leia as pesquisas com senso crítico, porque tem muita pesquisa forjada por aí. E o mais importante, fale sobre essas pesquisas nos seus canais de comunicação. Vamos ajudar o pessoal a acordar. Se você é um especialista em saúde mental, as pessoas vão te ouvir. As pessoas vão te procurar. Se qualificar sobre essa nova forma de intervir, sobre as novas estratégias para trabalhar no mundo pós-Covid-19 e sobre as novas demandas terapêuticas, vão te colocar no mercado, em uma posição à frente de mais de 80% dos profissionais atuantes no mercado. E isso só depende de você. Só você pode se qualificar. Só você pode fazer o melhor possível. Eu, por exemplo, em um contexto de pandemia e de pânico, de crise, ajudei a formar vários terapeutas de alta performance. Seja um desses profissionais. Faça uma diferença na vida dos seus clientes. Faça uma diferença na sua vida. Experimente algumas das técnicas que nós apresentamos aqui no curso em você, para você ganhar autoridade moral para aplicar essas estratégias nos seus clientes. E aí, pessoal, vamos então continuar a adquirir conhecimento para fazer intervenções cada vez mais eficientes. Não fique para trás, não deixe essa oportunidade passar. Porque às vezes o trem passa na nossa frente uma única vez. Depois ele vai embora e aí a gente perdeu. O trem não passa de novo. E se ele não passar de novo, é a sua responsabilidade ter ficado para trás. Resumindo e concluindo, em um contexto de pandemia, em um contexto de pânico, não existe crise para o terapeuta de alta performance. Seja um terapeuta de alta performance, só depende de você. Então, vamos continuar a adquirir conhecimento sobre como intervir nas demandas reais desse novo mundo pós-Covid-19, desse novo contexto. E aí, eu vou contar uma historinha para você. Como transformar M em goiabada? Eu não estou falando de como transformar limão em limonada ou em sorvete de limão.
Eu estou falando em como transformar M, uma crise política, social, econômica e sanitária, em goiabada. É possível? É. Pegue uma sementinha de goiaba. Pegue um vaso cheio de M. Vamos transformar essa M com terra em adubo. Pegue as sementinhas de goiaba e plante ali no vaso. Você vai ter que revirar a terra. Vai dar trabalho. Você vai sentir o cheiro da M. Você vai ter que molhar, você vai ter que regar, você vai precisar se aperfeiçoar. Mas conforme você cuida da sementinha, a arvorezinha vai brotando e logo ela vira uma goiabeira depois de um tempo. E você vai poder colher as goiabas e transformar aquelas goiabas numa goiabada deliciosa. Você pode transformar M em goiabada e você pode ajudar os seus clientes a transformar M em goiabada com as estratégias certas, com o conhecimento certo. Você pode aumentar o nível de consciência do seu cliente e você pode ajudar o seu cliente a tirar o S da palavra crise e criar uma série de oportunidades, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Vamos abordar agora uma questão muito séria: o desemprego entre os jovens, que está sendo terrível nesta pandemia, nessa fase pós-pandemia. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil com 33.688 jovens, com idades variando entre 15 e 29 anos. Nessa pesquisa, 66% dos jovens foram do sexo feminino e 33% do sexo masculino. Essa pesquisa ela foi feita pela Conjuve, pela ONU, pela Fundação Roberto Marinho e pela Unesco. E nós vamos falar agora sobre alguns resultados dessa pandemia, dessa pesquisa em relação ao desemprego. Primeiro, 6 a cada 10 jovens, isso significa 60% dos jovens, eles tiveram uma alteração na sua carga de trabalho desde o início da pandemia. Isso significa que alguns desses jovens aumentaram a sua carga de trabalho, outros tiveram a sua carga de trabalho diminuída e alguns deles perderam o emprego. 4 a cada 10 jovens, isso significa 40%, relata ter perdido ou diminuído a sua renda. E 50% desses jovens mencionaram uma diminuição da renda familiar. Com isso, que nós podemos verificar que o mercado de trabalho para os jovens é e será no futuro um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus. Uma geração inteira pode ser impactada pelas consequências da pandemia de coronavírus. E quando nós falamos de consequências, algumas são estudos interrompidos, vagas no mercado de trabalho suprimidas, carreiras suspensas, pelo menos temporariamente, entre aspas, evasão escolar e assim sucessivamente. Uma outra questão, o jovem agora, ele vai precisar competir pelo mesmo salário com um profissional sênior. E isso pode prejudicar a entrada de milhares de jovens no mercado de trabalho. Resumindo e concluindo, a pandemia, ela irá adiar a entrada no mercado de trabalho de muitos jovens. A pandemia, ela destruiu empregos ou perspectivas de sonhos para muitos jovens.
A pandemia e suas consequências reduziu salários e comprometeu a educação de milhares de jovens. Se somando a isso, os jovens, eles são muito mais vulneráveis do que os adultos e do que as crianças às doenças mentais, como ansiedade e como depressão. 17% dos jovens já desenvolveram algum tipo de doença mental. E de acordo com pesquisas da OIT, 50% dos jovens ainda pode ser atingidos por doenças mentais. Resumindo e concluindo, o panorama é complicado. Porém, você, psicólogo, pode fazer muito para desenvolver garra no jovem que vai ajudá-lo a enfrentar as consequências do desemprego decorrentes da Covid-19. Vamos já falar sobre isso. Agora nós vamos falar como desenvolver garra, que é importante para o adulto e principalmente para o jovem. Bem, talento não é suficiente para explicar o sucesso de uma pessoa. Até porque se a pessoa souber qual é o talento dela e não fizer nada para desenvolver o talento, esse talento vai com ela junto pro túmulo. Bem, o nosso potencial, os nossos talentos, eles são importantes? Sim, são importantes. Por isso que existem várias técnicas, vários testes, várias estratégias para que o indivíduo possa perceber quais são os talentos. Mas para esse talento chegar à maturidade, o indivíduo precisa trabalhar o mesmo. Ou seja, saber qual é o meu talento é parte da equação. Utilizar esse no dia a dia é a outra parte da situação. Nas pesquisas sobre garra, foi verificado que o trabalho árduo e o empenho ao longo do tempo são mais importantes para o sucesso do que apenas o talento. Até porque, para o talento ser desenvolvido e chegar à maturidade, precisa de anos e anos e anos de trabalho. Como então desenvolver garra? O que é garra? Garra pode ser definida como uma mistura de paixão por uma determinada atividade e uma perseverança feroz, uma perseverança árdua. Paixão. A paixão, ela vai dar ao indivíduo uma intensidade ao longo do tempo para que ele se motive e para que ele se dedique no longo prazo, tendo um fôlego de maratonista às suas metas. A perseverança seria uma determinação serena de se manter no rumo, independente dos percalços, independente dos problemas. Não abandonar a meta rapidamente diante dos primeiros desafios e diante das primeiras adversidades. É importante também ter um plano A, B e C para alcançar as metas. Só que esse não é um tema da aula de hoje. Como desenvolver garra? Em primeiro lugar, é necessário ajudar o jovem a perceber os seus reais interesses. A pessoa, ela deve ser levada a perceber o que intrinsecamente ela ama fazer, ela gosta de fazer. 2. Uma prática disciplinada. Pegar esse interesse ou esses interesses e praticar até alcançar a maestria. Afinal de contas, é a dedicação de anos que vai levar o indivíduo à maestria, à
à excelência. Terceiro, propósito. O que é um propósito? O propósito, ele seria uma convicção de que aquilo que você está fazendo é algo. Primeira coisa, o propósito, ele sempre beneficia você e uma comunidade maior. Propósito não é um objetivo ou meta. Para descobrir o propósito, nós fazemos perguntas do tipo: para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Sabendo qual é o seu propósito, para que você serve, isso vai trazer ao indivíduo uma determinação muito grande para persistir diante das adversidades. O que faz a paixão amadurecer é a convicção da sua importância. Uma convicção quase impossível. Se você não tem uma convicção, é quase impossível sustentar uma caminhada. Então, é o propósito que vai dar ao indivíduo essa base de sustentar a sua convicção, sustentar a sua motivação ao longo do tempo. E 4, esperança. Esperança pode ser definida como uma perseverança para enfrentar adversidades, ir em frente, mesmo quando existem dúvidas, ir em frente, mesmo quando existem dificuldades, bolar o plano 1, 2, 3, etc., para alcançar um objetivo, bolar rotas alternativas para alcançar os objetivos, mesmo diante das dificuldades. Resumindo e concluindo, garra tem a ver com fôlego de maratonista, tem a ver com a persistência ao longo do tempo, muito mais do que com intensidade, tem a ver com continuidade. E agora nós vamos falar em maiores detalhes como trabalhar cada um dos elementos para desenvolver garra. Agora nós vamos falar sobre os elementos de garra. O nosso primeiro elemento é o interesse. Bem, é importante que na infância e na adolescência as pessoas façam uma descoberta dos seus interesses. E isso muitas vezes é feito na infância através das brincadeiras e de aulas, cursos sobre diversas formas de atuar no mundo. Na adolescência e na juventude, essa descoberta ela não vai ser feita através de brincadeiras, mas sim através da prática e do aprendizado de várias atividades diferentes. Então, resumindo e concluindo, explorar vários interesses ao longo da infância e da adolescência é super importante para o desenvolvimento da garra. Antes do trabalho duro, que nós vamos discutir daqui a pouco, é fundamental explorar vários interesses, fazendo vários cursos, fazendo várias atividades. E é interessante colocar ainda que muitos modelos de garra passaram anos e anos explorando os seus interesses, antes de se dedicar definitivamente a algo. O que pode ajudar o jovem e o adolescente a descobrir os interesses? Um mapeamento de talentos feito através dos instrumentos desenvolvidos pelo grupo Gallup e um mapeamento dos pontos fortes, que pode ser feito através de um processo de terapia cognitivo-comportamental positiva. Bem, o interesse,
ele é acionado, ele é descoberto através da interação do jovem e do adolescente com o mundo. Muitas vezes esse processo é demorado, ele é errático e ele é confuso. Por isso, os parentes, os cuidadores, os pais, as mães, devem dar liberdade nesse momento para o jovem, para que ele teste, volte, se confunda, teste mais uma vez, a fim de descobrir os seus reais interesses. Em alguns casos, a descoberta do interesse, ela pode passar despercebida por mentores, por professores e por pais. Por isso é importante ter paciência nesse primeiro momento e dar ao jovem liberdade. O jovem, ele vai precisar ter um papel ativo no desenvolvimento e na manutenção dos seus interesses. Bem, o que se segue à descoberta de um interesse é um período ativo onde esse interesse será desenvolvido, será aprofundado. Por isso, pais, mentores, professores, treinadores podem muitas vezes ajudar o jovem nesse processo de desenvolvimento e de aprofundamento dos interesses, através de orientações, através de cursos e através de leituras. E agora nós vamos fazer um exercício convidando a Renata para demonstrar o mesmo. Até daqui a pouco. Bem, então agora vamos fazer com a Renata um pequeno exercício que vai ajudar no mapeamento de interesses. Obviamente que se isso fosse um processo terapêutico de verdade, essas três questões que nós vamos falar seriam muito mais exploradas, né? Mas vamos fazer um exercício rapidamente para demonstrar. Bem, Renata, o que geralmente você gosta de pensar no seu tempo livre? Geralmente eu gosto de pensar e elaborar projetos de atuação que envolvam teatro. Sabe essa coisa de sonhar acordado? Sei. Você sonha acordado? Sonho. E o que você faz quando você sonha acordado? Eu fico imaginando se a minha carreira de atriz der certo, nos projetos que eu quero fazer, nos papéis que eu quero fazer, nos prêmios que eu quero ganhar. Entendi. Você tem papéis que você já fica pensando Sim, que você gostaria de fazer. Sim. Entendi. Que papéis são esses, assim, mais ou menos? Então, eu gosto muito de umas séries de drama que eu fico imaginando se eu tivesse tido a oportunidade de fazer vários papéis. Por exemplo, aquela série Big Little Lies com a Nicole Kidman e com a Reese Witherspoon. Aí eu fico imaginando se eu fosse elas. Se você fosse elas, o que você faria? Ok. Mais algum tipo de papel que você fica imaginando? Eu também fico imaginando, porque eu fico muito entre o drama e a comédia. Então eu também imagino, assim, o extremo oposto. Umas comédias com humor meio inteligente por trás, sabe? Mas disfarçado de besterol. Entendi. Humor inteligente. Isso também você gosta? Sim. Tá certo. E você já fez cursos ou estágios ou algum tipo de atividade que envolve essas coisas que você pensa? Sim, já fiz alguns cursos. E o que você acha? Eu acho que todos foram muito bons, mas eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Muita coisa a pesquisar. Perfeito. E o que você dá importância de verdade na sua vida de uma maneira geral? Profissionalmente falando e pessoalmente falando? Eu acho que, pessoalmente falando, eu dou muito valor às minhas amizades. E profissionalmente falando, eu acho que os meus pais me passaram muito isso, que é sempre me preocupar em ter uma estabilidade financeira. Tá certo. E como você gosta de passar a maior parte do seu tempo? Então, a maior parte do meu tempo eu gosto de passar com as pessoas que eu mais gosto. Com
seus com amigos? os meus amigos, com a minha família. E também eu gosto de passar meu tempo fazendo projetos e pensando em coisas que vão agregar para o meu futuro. Então, eu gosto muito de pensar em projetos de marketing, de teatro, para TV. Tá, o que a gente pode observar é que você aparentemente gosta de pessoas. Faz sentido isso para você, pelas suas respostas? Faz. E que você gosta muito da parte artística, Sim. de certa maneira. Que tem a ver com marketing, com teatro, Sim. com TV, criatividade, essas coisas. Sim. Ok. Obrigada, Renata. Obrigada. E aí? Percebeu o exercício? Nesse exercício, é interessante que você comece a trabalhar com o jovem com as respostas que ele tem um maior nível de certeza. E continue a estimular a busca de interesses através dessas respostas. Segundo, é importante estimular o processo de tentativa e erro, de forma a descobrir os interesses. Ou seja, o jovem deve ser incentivado a testar vários interesses, a testar diversas atividades, sem ter medo de errar. E nesse momento é fundamental que pais, cuidadores, professores, mentores não sejam críticos. Finalmente, o jovem deve ser estimulado a não ter medo de mudar o seu foco de interesse até estar realmente certo daquilo que ele realmente quer investir. Até daqui a pouco. Enquanto o processo de interesse ele é errático, confuso, e nós devemos estimular aqui a brincadeira, a prática disciplinada é um processo duro, é um processo árduo. Profissionais excepcionais, eles dedicam milhares e milhares e milhares de horas à prática disciplinada. Depois de escolher um interesse ou alguns interesses, o segundo elemento de garra é a prática disciplinada, que pode ser muitas vezes cansativa e extenuante. Na prática disciplinada, o indivíduo pega um interesse, foca naquele interesse e pratica muitas vezes. O que significa que o indivíduo pode se sentir muitas vezes extremamente cansado depois de praticar horas e horas a fio. Muitas vezes a prática disciplinada ela é vivenciada como um esforço supremo e ela não é prazerosa. Dessa maneira, é importante aquela sonequinho no meio da tarde, no meio de um processo de prática disciplinada. Depois de um treinamento intensivo, ou depois de horas e horas e horas de prática, o indivíduo vai sentir um cansaço físico e mental. E aí é necessário recarregar as baterias. Vamos abordar agora alguns elementos importantes da prática disciplinada para que essa se torne efetiva. Primeiro, é importante focar em apenas um aspecto de uma meta ambiciosa que tem a ver com aquele interesse selecionado. Buscar no mundo, em outras pessoas, o feedback que pode melhorar aquela atividade que o indivíduo escolheu praticar. Terceiro, repetir 1, 2, 3, 4 vezes aquele processo até chegar à excelência. 4, recomeçar o ciclo a cada nova etapa de uma meta ambiciosa que tenha a ver com o interesse.
E depois, estipular uma nova meta ambiciosa, quebrar ela em partes e começar tudo de novo. E agora vamos dar um exemplo com a Renata de como ela utiliza, na sua vida real, a prática disciplinada para aprimorar os seus interesses. Até daqui a pouco. Bem, Renata, nós vimos no primeiro exercício que você tem vários interesses. Sim. E que, de uma maneira geral, esses interesses ficam na área artística, de marketing, de comunicação e que envolvem pessoas. Sim. Então, escolhe um desses interesses para a gente fazer um exercício. Eu vou escolher o marketing digital. Tá, o marketing digital. Sim. No marketing digital, você tem alguma meta, assim, ambiciosa em relação às suas campanhas de marketing? Então, a minha meta é desenvolver campanhas de marketing motivadoras. Ok, então essa é a meta grande. Sim. Desenvolver campanhas de marketing motivadoras. Sim. Essa é uma meta ambiciosa. Sim. Dentro dessa meta existem várias submetas. Sim. Por exemplo, como a gente falou antes, dentro de uma campanha de marketing, o que tem dentro de uma campanha de marketing digital? Sim, tem a elaboração de stories também. Tem elaboração de stories, o que mais tem? Publicações. Publicações em redes sociais. Sim, a promoção, né, Desenvolvimento de promoções, Sim. desenvolvimento de lives, enfim, tem várias coisas. Então, escolhe um aspecto dessa questão de desenvolver uma campanha de marketing digital. Eu vou escolher os stories. Tá, você escolheu os stories. Uhum. O primeiro story que você fez no seu estágio, como é que ele era? Ele era mais simples, assim, ele era menos elaborado. Tá, era menos elaborado. Tá, e aí você procurou buscar feedback com os seus supervisores? Sim, eu sempre vou mandando as coisas pra Flavinha e ela vai me dando feedback dela e tá sempre sendo cada vez melhor. Tá, e aí o que nós observamos? Que em aproximadamente umas 4 semanas, como melhorou a qualidade dos seus stories, né? E você melhorou o que, assim, especificamente, nesses seus stories? É porque antes eu usava só um aplicativo para poder fazer o design dos stories. E agora eu comecei a usar o Photoshop. E aí, quanto mais eu vou usando o Photoshop, mais eu aprendo sobre ele. Então, os stories vão ficando melhores consequentemente. Em termos de tipo de letra, em termos Tipo de letra, o tipo de design, criatividade, eu fico menos presa, porque antes eu só usava um aplicativo que só me dava determinadas ferramentas, agora eu tenho infinitas ferramentas. E nesse processo que você está aprendendo novas ferramentas, tá repetindo e fazendo coisas diferentes, às vezes você repete para fazer um vídeo várias vezes, né? Sim. Isso te deixa cansada? A longo prazo, sim. Ficar muito tempo com os olhos vidrados no computador acaba cansando a longo prazo, mas eu me divirto fazendo. Por quê? O resultado é bom? O resultado é bom. Ok. Obrigada, Renata. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre propósito. O propósito, muitas vezes, vai ajudar o indivíduo a sustentar o esforço ao longo prazo, a ter aquele fôlego de maratonista e também passar pela prática disciplinada, que é algo duro, como nós discutimos a seguir. Muitas pessoas confundem meta com propósito de vida. Metas, nós temos várias, em inúmeras arenas da vida. Temos as nossas metas de trabalho, temos as nossas metas na área pessoal, na área do lazer, na área afetiva. Porém, propósito nós temos um. Propósito é algo muito maior que uma meta. É como se fosse um farol que ilumina a nossa existência. O propósito de vida, ele, além de ser importante para você como ser humano, ele sempre vai beneficiar
outras pessoas. Para alguns pesquisadores, o propósito significa contribuir, algo que vai contribuir e beneficiar a você e um grupo maior de indivíduos, além de si mesmo. As pessoas que têm mais garra, elas são altamente motivadas na busca do seu propósito de vida e são centradas no benefício, no que elas podem fazer para ajudar outras pessoas. Uma pergunta que ajuda a descobrir o propósito de vida é: para que você serve? Qual é a diferença que você quer fazer aqui no planeta azul? Qual é o legado que você vai deixar para a humanidade quando você não estiver mais aqui? Às vezes, é demorado buscar o propósito de vida, descobrir o propósito de vida. Mas a boa notícia é que existem inúmeros exercícios que podem ajudar o indivíduo a buscar o propósito de vida. De acordo com as pesquisas, as pessoas que veem o trabalho como uma vocação, que percebem um propósito no seu trabalho, são muito mais satisfeitas, têm um menor nível de absenteísmo, são muito mais motivadas no seu trabalho do que as pessoas que veem o seu trabalho como um emprego ou como uma carreira. Vamos dar um exemplo. Um veterinário que ele vê a função que ele faz como um emprego de tratar dos cachorros, de vacinar os cachorros, ou uma carreira que pode dar um bom dinheiro e fazer com que ele cresça, tem uma motivação X. Porém, o veterinário que tem como propósito contribuir para o bem-estar dos animais, para que os animais possam contribuir com a vida das pessoas, ou salvar vidas de animais, ou enfim, que veja o seu trabalho de veterinário como um propósito maior que vai beneficiar, além dele, outras pessoas ou outros seres, como os animais, ele estará muito mais motivado e será muito melhor veterinário do que aqueles que veem o trabalho como um emprego ou como uma carreira. De acordo com algumas pesquisas, em Garra, as pessoas que consideram o seu trabalho como uma vocação, que conseguem perceber um propósito para o seu trabalho, faltam 3 vezes menos do que as demais pessoas. Por isso é importante ajudar o jovem a descobrir o propósito da sua vida. No nosso próximo exercício, nós vamos falar sobre esse tema. E aí, Renata, você chegou a fazer uma lista de propósitos? A gente Sim. fez aquela pergunta, para que eu sirvo? Uhum. E o que você colocou? Eu coloquei como os meus propósitos conseguir transmitir mensagens que tenham valor para as pessoas, ganhar um Oscar e passar mensagens de forma criativa e morar fora. Tá. Então, veja bem, a gente falou sobre a diferença de meta e propósito. Uhum. Metas, a gente tem várias. Sim. Uma meta é um sonho objetivado, basicamente, né? Sim. Uma meta é dentro de uma área da vida. Um propósito é algo mais amplo, é algo que ilumina a nossa existência e que vai estar alinhado aí com as metas, né? Você fez aqui um brainstorming onde você botou algumas metas e botou alguns propósitos. Sim. O que você, pensando nesse conceito, o que aí não é propósito, o que aí é uma meta? Talvez ganhar um Oscar e morar fora sejam apenas metas. Perfeito. Então, não é que ganhar um Oscar e morar fora seja uma coisa pouco importante. Não, são coisas muito importantes, mas Sim. são metas, não são propósito. Propósito é algo mais amplo. Aí você colocou no brainstorming conseguir transmitir mensagens
que tenham valor para as pessoas. Perfeito. Isso beneficia você e beneficia outras pessoas. Sim. Então, é um propósito. É algo mais amplo. Uhum. Passar mensagens de uma maneira criativa poderia ser um outro propósito. Para quem essas mensagens? Acho que para pessoas que se sintam atingidas pelo meu conteúdo, que passem pelas mesmas coisas que eu. Perfeito. Então, é sempre importante colocar isso. Para quem, né? Uhum. Para quem? E o outro que você colocou, conseguir transmitir mensagens que tenham valor para as pessoas de forma leve e criativa. Ou seja, tem 3 coisas aí que podem ser um propósito. Uhum. Nesse brainstorming. Poderia até ter mais, 10, 15, 20, não importa. Qual desses 3 que você colocou tem mais a ver com você? Eu acho que esse aqui, porque ele abrange esses outros 2. Marca, por favor. Esse aqui. Pode repetir? Conseguir transmitir mensagens que tenham valor para as pessoas de forma leve e criativa. Perfeito. Então, transmitir mensagens que vão ajudar as pessoas, que tenham valor para elas. Perfeito. Beneficia você e os outros. Sim. E de uma forma leve, que é a maneira, e criativa. Uhum. E com isso, como você estaria se beneficiando também, Renata? Porque o propósito beneficia você, a própria pessoa e os outros. Como você estaria se beneficiando? Eu acho que muito disso é eu encontrando felicidade em produzir conteúdos criativos. Então, acho que nesse sentido, eu tô sempre me beneficiando. Tá, então vamos deixar claro no propósito como você vai se beneficiar. Uhum. Então, conseguir transmitir mensagens que tenham valor para pessoas, Uhum. para as pessoas, me sentindo, é isso? Me sentindo Exercitando bem? a minha criatividade. Exercitando. Então, peraí, vamos resumir. Apaga tudo. Só passar assim a caneta. Tudo. Isso, apaga tudo. E agora vamos procurar ser mais objetivo. Tá. Transformar em 1 ou 2 frases. Que poderia... não precisamos também colocar o conseguir, né? Transmitir, né? Uhum. Então, vamos lá. Transmitir. Tá, vai lá. Transmitir. Ah, meu Deus. Transmitir mensagens É de valor para quem? para outras pessoas e para mim. Isso. É isso aí mesmo. Para as outras pessoas e para mim. O propósito sempre beneficia a própria pessoa, a autora do propósito, e um grupo maior de pessoas. Transmitir mensagens que tenham valor para outros e para mim de forma leve e criativa. Perfeito. E aí a questão é alinhar esse propósito com as suas metas. Sim. Profissionais, pessoais, afetivas, de lazer, etc. Com certeza, sim, sua vida vai ser bem legal. Sim. Ok, obrigada, Renata. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre o outro elemento de Garra, o quarto elemento, que é a esperança. O conceito de esperança tem a ver com a expectativa de que o nosso esforço ele pode melhorar o futuro, de que é possível se levantar depois das quedas. O conceito de esperança tem a ver com o fato de não desistir, mesmo diante dos obstáculos, de continuar andando, de criar um plano A, um plano B ou um plano C para conseguir um resultado. De acordo com algumas pesquisas, as pessoas que têm mentalidade ou mindset de crescimento são mais esperançosas do que aqueles que têm a mentalidade rígida. Pessoas que têm uma mentalidade rígida ou mindset rígido, essas pessoas vão acreditar que não são as pessoas certas para fazer uma determinada atividade. Elas acreditam mais nos talentos, no que é inato. E
têm uma dificuldade de acreditar de que pelo esforço é possível mudar. Por outro lado, pessoas que têm uma mentalidade ou mindset de crescimento acreditam que podem melhorar, que podem se aperfeiçoar e que é possível mudar. As mensagens que você, professor, que você, treinador e que vocês, pais e cuidadores, passam para os seus filhos podem criar nesses um mindset rígido ou de crescimento. Isso significa que devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos para os nossos jovens. Qual é a consequência do mindset rígido? É interpretar os reveses como obstáculos e paralisar diante dos obstáculos. Em anexo, eu vou colocar um material complementar que fala sobre mindset ou mentalidade de crescimento e de esperança. Como você, pai, mãe ou educador, pode promover a mentalidade de crescimento? Dando mensagens aos jovens como, por exemplo, você aprendeu. Sensacional. Em vez de, fulano, você não nasceu para isso. Fulano, você não tem talento para isso. Esse tipo de mensagem estaria produzindo um mindset rígido e não estimulando o senso de garra. Uma mensagem que ajuda a estimular garra. Isso é uma tarefa difícil. Não faz mal que você não tenha conseguido dessa vez. Você vai conseguir. Basta você estudar mais. Basta você treinar mais que você vai conseguir. Uma mensagem que desfavorece garra. Isso é difícil. Não se sente mal se você não vai conseguir. É muito complicado. Essa mensagem ferra com a garra. Essa mensagem não ajuda a desenvolver um mindset de crescimento. Resumindo e concluindo, procure fornecer aos jovens, às crianças, aos adolescentes, mensagens que ajudem a promover a mentalidade de crescimento. E procure não transmitir mensagens que minem a garra e a mentalidade de crescimento. Qual tipo de mensagem você está transmitindo para os jovens e para os adolescentes? Vale a pena essa reflexão. Estudou nosso material complementar? Bem, finalmente para você que é um educador, um treinador, um terapeuta e que trabalha com jovens e adolescentes. Quais são as consequências da mentalidade de crescimento? Número 1, maiores chances de sucesso no domínio ocupacional, ou seja, na escola e no trabalho. Segundo, mais saúde física e saúde emocional. Terceiro, os jovens que desenvolvem uma mentalidade de crescimento vão ter a vantagem de manter relacionamentos sociais mais positivos e sólidos. E para isso, você que é pai, você que é educador, em vez de louvar os talentos, é importante que você louve o esforço, que você premie a determinação. Dessa maneira, você vai estar propiciando no jovem e no adolescente a mentalidade de crescimento, fortalecendo a esperança e o senso de garra. Finalmente, adolescentes e jovens que estão mais propensos a desenvolver a mentalidade de rígida, eles terão pais e treinadores que consideram os erros problemáticos, prejudiciais.
pais e treinadores que têm dificuldade de considerar o erro como algo que faz parte do processo de crescimento. Não é que você, pai ou treinador, vai louvar o erro. O erro precisa sim ser apontado. Porque se o erro não for apontado, o indivíduo não tem como corrigir o erro. Ele vai botar antolhos. É necessário pontuar o erro, mas mostrar que através do esforço, através da determinação, através de uma nova tentativa, é possível crescer. Resumindo e concluindo, os nossos jovens, eles hoje em dia, precisam desenvolver garra. E a garra vai aumentar as chances de sucesso acadêmico e profissional. Por isso, é importante trabalhar com os 4 elementos que nós abordamos do conceito de garra e com todos os outros elementos que nós trabalhamos no decorrer desse curso. Eu desejo a você sucesso e que você possa ajudar os jovens e os adolescentes a fazer do planeta azul um lugar cada vez melhor. Tchau, tchau! Com a aula de hoje, nós chegamos ao fim de apenas um dos inúmeros temas fundamentais para a sua capacitação. Com a teoria e a prática, nós demos um bom panorama para você de como se qualificar e atender os jovens e os adolescentes, que são dos públicos mais afetados pela pandemia de Covid-19. E amanhã? Amanhã eu vou fechar com chave de ouro. Aguarde e venha para a nossa aula ao vivo. Eu vou fazer amanhã uma aula síncrona, que eu vou estar presente. Essa aula vai ser aberta e você vai poder tirar as suas dúvidas comigo sobre qualquer um dos temas ligados à terapia com mais resultados em contexto de crise. Nós vamos falar sobre as habilidades intra- e interpessoais para potencializar o atendimento. Você vai poder tirar dúvidas sobre ansiedade, depressão, sobre terapia de casais em contexto pós-pandemia de Covid-19, sobre as demandas das crianças, sobre o treinamento em habilidades sociais para atender nesse novo contexto com máscara, com face shield ou através de terapia por vídeo. Vamos falar ainda sobre vários temas e você vai poder esclarecer a sua dúvida sobre qualquer um desses temas comigo na nossa aula ao vivo. Pessoal, lembre-se bem, a aula de amanhã não vai ficar gravada, hein? Se compromete com você, se organiza e esteja presente para tirar as suas dúvidas na nossa aula de amanhã. Amanhã, então, eu te espero para a nossa aula síncrona. Serão 2 horas com muito conteúdo. Não se preocupe, a minha equipe vai mandar para você, nos nossos grupos de WhatsApp, com bastante antecedência, o link da aula e o horário, para que você possa se organizar. Então, vai preparando as suas perguntas sobre qualquer tema dos que nós já falamos anteriormente. Jovens e adolescentes na pandemia, desemprego, casais, habilidades intra- e interpessoais para o sucesso nesse novo mundo pós-Covid-19, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, insônia, problemas conjugais, alcoolismo e muito mais. Eu aguardo você. Eu espero você amanhã para 2 horas de muito conteúdo, onde eu vou tirar as suas dúvidas. Até lá!